som. Efésios 1, 3. Irmãos, nós vamos ministrar um segundo momento de uma palavra que eu já iniciei um outro momento, chamado Quem nós somos em Cristo. Fala comigo, quem eu sou em Cristo. Glória a Deus. E aqui, esse trecho é um dos trechos mais lindos da palavra de Deus, no livro de Efésios. Efésios, para quem não sabe, é o livro da revelação do coração de Deus com relação à igreja de Jesus. Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? Primeiro princípio, já falei algumas vezes aqui, vou repetir. Efésios de 1 até capítulo 4, final do 3, capítulo 3. Nós aprendemos quem nós somos em Cristo. Quem é o crente? Quais são as suas promessas? Qual é a sua identidade em Deus? Quem nós somos? O que Jesus fez por nós? Quais são os benefícios da cruz de Cristo? O que essa posição de filho de Deus me dá, como bênçãos de Deus, como riquezas espirituais para a minha vida? A partir do capítulo 4 ao 6, 9, nós aprendemos qual deve ser a conduta, o comportamento, as atitudes do verdadeiro cristão. E a partir do 6, 10, você aprende como se tornar um guerreiro espiritual. Quem quer se tornar um guerreiro espiritual? Levanta as duas mãos para o céu e fala assim: olha aqui, diabo, sai fora da minha vida. Aqui Jesus reina e você vai levar peia. Em nome de Jesus. Como diz o baiano, vai levar peia. Vai apanhar. Por quê? Porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós saibamos quem nós somos em Cristo. Segundo lugar, que nós possamos viver ou ter atitudes, condutas, comportamentos de um verdadeiro cristão, para que a gente não tenha brechas, portas abertas, janelas, abertas para que o inimigo nos retalhe, nos ataque de alguma maneira, através de pecados, erros e falhas, sempre lembrando que pecado é o alimento do demônio, do diabo. O diabo só tem acesso onde há trevas morais e espirituais. E logo em seguida, se eu souber quem eu sou em Cristo, se eu viver uma vida coerente com o Evangelho de Jesus, tendo uma conduta verdadeiramente cristã, eu me posiciono em Deus como um guerreiro espiritual, tomando sobre mim a força e a fortaleza do Senhor. Amém? Quem tem o Senhor como a força da sua vida? É interessante, Efésios 6:10, Paulo diz, olha, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Olha que coisa linda, aqui está falando de uma fortaleza interior, que te prepara, que te capacita, como homem, como mulher de Deus, para se tornar um guerreiro espiritual. Logo em seguida ele diz, tomai sobre vós a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau, e tendo vencido tudo isso, permaneçam inabaláveis diante de Deus. Então a Bíblia está dizendo, vai ter o dia mau, vai ter o dia de guerra, vai ter o dia de confronto, mas se eu me revestir do Senhor, na força do seu poder, tomar sobre mim a armadura de Deus, que é uma armadura literal no mundo espiritual, ela é simbólica, cada elemento da armadura tem um simbolismo, mas ela também é uma armadura real do mundo espiritual, que nós colocamos sobre o nosso espírito. Na verdade não é nós, é Deus que coloca em nós essa armadura, para que a gente possa enfrentar os inimigos espirituais e realizar aquilo que Deus diz lá em Lucas 10:19. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Glória a Deus. Fala assim comigo, eu já tenho promessa de vitória sobre os meus inimigos espirituais. Serpentes é um símbolo do diabo. O diabo é a serpente, é o maligno, é o dragão. Escorpiões é um símbolo dos demônios. O escorpião tem um veneno no seu rabo que pica as pessoas, intoxica as pessoas. É assim que os demônios são. Através dos seus enganos, das suas mentiras, do medo e de uma série de ferramentas que ele tem contra nós, ele tenta nos intoxicar.
Ele tenta nos infectar, a fim de matar a nossa vida espiritual. Sim ou não? Mas a Bíblia está dizendo que a promessa é de vitória sobre eles. E nada nos fará dano algum. Em Efésios 6, vocês vão se tornar inabaláveis e vão vencer o dia mau. E logo em seguida, no versículo 20 de Lucas 19, diz: alegrai-vos antes, não porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no livro de Deus. A maior alegria do crente não é vencer batalhas contra os demônios. Isso é bom também. É o basicão. O basicão do crente é pregar o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos, sarar os feridos. Sim ou não, irmãos? Isso é o basicão do crente. É algo que nós temos que fazer diariamente, continuamente. Hoje fiquei muito feliz, né? Nós fizemos um podcast com uma irmãzinha que acabou de entrar na nossa comunidade. Segunda célula que ela já vai, a gente convidou ela para fazer o podcast, compartilhar o que Deus está fazendo na vida dela. E a gente chorou junto aqui, eu e a Rose, né? Vendo aquilo que Deus já está fazendo na vida dela. Uma policial que foi trazida para cá através de um outro amigo que também é policial da nossa comunidade. Que coisa linda. 2 células que ela foi, Deus já está fazendo algo tremendo na vida dela, algo maravilhoso, um grande milagre na sua vida. Ela estava desigrejada, estava longe de Deus, e de repente o Espírito Santo conduziu ela para esse lugar. Amém? Ela já tinha um histórico de vida cristã, mas há um tempo atrás perdeu o pai, né? Perdeu a irmã, quase num intervalo de 2 dias. Imagina uma situação dessa. Nós choramos aqui junto com ela quando ela começou a relatar. Isso gerou uma crise de fé nela. E o diabo se aproveitou dessa situação de luto, né, para gerar uma crise no coraçãozinho dela. Mas aí um irmão se aproximou dela, Deus usou pessoas na sua vida, e agora ela está integrada aqui na nossa comunidade, graças a Deus, sendo restaurada, tocada e transformada pelo poder de Deus. Amém? Quem está sendo restaurado aí por Jesus? Então vamos lá, Efésios 1:3. Quem nós somos em Cristo, né? Quem nós somos em Cristo é o título daquilo que nós vamos falar aqui. E aqui não existe trecho melhor da palavra do que Efésios 1:3 para falarmos desse assunto tão importante. Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Você vai ver que na Bíblia aparece mais de 70 vezes nas cartas paulinas a expressão em Cristo. Quem é que está em Cristo aqui? Dá um glória a Deus. Então, se você entregou tua vida, o teu coração para Jesus, você está em Cristo. O que Paulo também fala lá em Coríntios? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já, eis que tudo Deus faz novo. Uma nova criatura, um novo tempo, uma nova dispensação. Você sendo regenerado pelo poder de Deus, você se convertendo, mudando de direção na sua vida. E nessa posição em Cristo nós temos não uma bênção, não 2 bênçãos, mas toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Em outras palavras, já está tudo disponível, irmão, lá no céu, para mim e para você. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. É só você se apropriar, é só você tomar posse, é só você dizer, é minha essa promessa. Eu quero para a minha vida. Eu tomo posse. Eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus. Eu tenho direito disso. E Deus diz, não, você é filho mesmo, você é meu filho. Tudo que é meu é teu. É igual os pais fazem com os filhos. Nós construímos um patrimônio, né? Nós construímos uma vida, casas, né? Fazemos determinado patrimônio, não é para nós apenas. É principalmente para deixar um legado para os nossos filhos. Sim ou não, irmãos? O meu avô, por exemplo, foi um homem inteligentíssimo. Quando ele faleceu, ele deixou 160 propriedades
para os 3 filhos dele. Olha que coisa linda, gente. Um homem, claro que a minha família acabou perdendo alguns bens, porque a minha avó ficou muito doente, ficou 10 anos doente. A metade desses patrimônios tiveram que ser gastos, né, pelo cuidado, assistência com a minha avó. Mas olha que bênção, né? Um homem sábio, prudente, que geria bem os recursos que Deus confiou na sua mão. Morreu aos 77 anos e deixou 160 propriedades para os 3 filhos. Glória a Deus. Até hoje, meus pais ainda estão recebendo a herança do meu avô. Que coisa linda, gente. E a herança veio de brinde, veio de presente que o pai deixou para os filhos. Eu ainda não vi a cor desses patrimônios, tá, gente? Um dia tomo posse pela fé, um dia vai cair no meu colo. Mas, graças a Deus, irmãos, isso nos dá, né, um apreço, um carinho, uma lembrança maravilhosa de que o meu avô foi um bom gestor. Glória a Deus. E é assim que nós temos que ser, as promessas de Deus, as riquezas que Deus nos dá, irmãos, tudo isso é fruto da graça e da misericórdia do Senhor. O papai lá do céu está preparando e nos dá heranças e maravilhas para a nossa vida. Amém? Tudo que é dele é meu, é seu, é nosso, são dos filhos. A diferença é que Deus não tem só 3 filhos, igual ao meu avô, ele tem um monte de filhos. O bom é que a riqueza de Deus nunca acaba. Nem se compara com a do meu avô. Amém? Ela é inesgotável. Fala comigo, a riqueza de Deus. A herança que eu tenho é inesgotável, gente. Tudo que Deus tem é nosso, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos espirituais nós já temos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha que coisa linda. Antes de Deus criar o mundo, ele já te elegeu. Ele já te escolheu. Você é dele. Deus olhou para mim e para você e falou: você é meu. Antes da fundação do mundo. Olha que coisa linda. Aqui nós vemos a presciência, né? O conhecimento pleno de todas as coisas. Um Deus que é eterno. Um Deus que vê o começo, o meio e o fim da história humana. Para que fôssemos, olha a finalidade, olha o propósito de Deus. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santos e irrepreensíveis. Santo significa separado, consagrado, uma vida dedicada ao Senhor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, por que Deus nos predestinou? Por que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo? Para que eu e você fôssemos o quê? Filhos. Coloca a mãozinha no seu coração e fala comigo. Eu nasci para ser filho de Deus, herdeiro de Deus. E tudo que é de Deus é meu através dos méritos de Jesus. Isso aqui é muito importante a gente compreender, não é por causa de nós. Igual meu pai recebeu a herança, não é por causa dele, nem eu, muito menos eu, mas é por causa dos méritos de quem deu aquela herança, o meu avô. A mesma coisa Deus, os méritos é para Deus, a glória é de Deus. Só estou fazendo um paralelo aqui, obviamente, que o meu avô nem se compara com Jesus, né, óbvio. Mas assim, irmãos, da mesma maneira que aquele que deixa a herança é quem tem o mérito, quem recebe a herança recebe por graça. Sim ou não? Ele não conquistou por aquilo, ele recebeu de graça. Ele recebeu pelos méritos daquele que deixou a herança. E Deus fez isso para te tornar um filho de Deus. Filhos por adoção.
Não é porque você é filho natural. Não, você foi adotado através de Jesus Cristo, para si mesmo, ou seja, para o próprio Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, não foi da nossa vontade, foi da vontade dele nos acolher e nos receber na família eterna de Deus. Amém? Fala comigo, o propósito eterno de Deus. Bem alto, fala, o propósito eterno de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Olha só, 3 palavrinhas: família, filhos e semelhança a Jesus. Esse é o propósito de Deus, ter uma grande família de muitos filhos, irmãos em Cristo, discípulos de Jesus, e que todos eles se tornem cada dia mais semelhantes a Jesus. Olha o que diz o 6. Para o louvor da glória da sua graça. Ou seja, para que o próprio Deus seja louvado, glorificado, pela sua obra de graça em nós, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Ou seja, preste atenção, nós somos agradáveis diante de Deus, não por causa de nós, mas por causa do amado, com A maiúsculo. Pode ver, ó, A maiúsculo. Quem é esse amado aqui, gente? Jesus Cristo. Então os méritos são nossos? Sim ou não? Ah, não, porque eu vou na casa na rocha, porque eu venho na igreja 2 vezes por semana. Glória a Deus, amém. Tem uns fominhos aí que vem quase todo dia, né? Nas programações da igreja. Glória a Deus. Mas não é por isso, irmãos, é pelos méritos de Jesus. Os méritos é dele, a glória vai para ele, o louvor é a ele. É fruto da sua graça e do seu amor. É através de Jesus que nós temos o quê? Somos agradáveis diante de Deus. Glória a Deus. Você não precisa tentar agradar a Deus. Você já agrada a Deus quando você coloca a tua fé em quem? Em Jesus. Quando no seu coração brota o desejo de ser semelhante a Jesus. Quem quer ser semelhante a Jesus? É isso que significa a palavra cristãos. A palavra cristão surgiu na igreja ai meu Deus, como é que é o nome? Está lá no livro de Atos, onde Paulo e Barnabé começaram ali a obra, depois daqui a pouco eu vou lembrar, e essa igreja preciosa, ali os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Até então era a seita dos nazarenos, era como se fosse uma facção do judaísmo. E por que eles eram chamados de cristãos? Porque a palavra cristão, alguém se lembra como é que é o nome da igreja? Maria Rosa me lembra aí, Atos, Jerusalém e... Ai meu Deus, deu um branco agora. Depois eu trago para vocês, tá, irmãos? Às vezes o pastor está ficando velho. Às vezes a memória é falha. Mas é interessante. É uma igreja que se iniciou, né, a partir de Jerusalém, e ali se tornou uma grande igreja missionária, onde Paulo e Barnabé fomentaram uma grande igreja missionária. Ali, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos, de pequenos cristos, pessoas semelhantes a Jesus de Nazaré. Aí vem o 7, gente. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Sangue de quem? De Jesus. Para que serve o sangue de Jesus, irmãos? Para a purificação do quê? Dos pecados. A remissão das ofensas. Ou seja, através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, Deus vem e faz a remissão, a retirada de nós, de todas as nossas ofensas, do passado, do presente e do quê? Do futuro. A purificação do sangue de Jesus é atemporal, ela atinge
as 3 dimensões de tempo: passado, presente e futuro. Olha que coisa tremenda. Se você está em Cristo, até os pecados que você ainda não produziu, mas se você está em Cristo, em arrependimento, em quebrantamento, vivendo uma vida séria, correta, honesta com Deus, até os pecados que você ainda não cometeu, já foram remidos, purificados pelo sangue de Jesus. Isso, é claro, não pode ser uma desculpa para mim viver aprontando, viver fazendo coisa errada. Vai aprontar mesmo, porque Jesus já pagou o preço. Não, não é isso. A gente não pode ter esse tipo de atitude. Essa é uma atitude impenitente, de alguém que não se arrepende, de alguém que não tem temor do Senhor. E quem age dessa maneira, provavelmente não nasceu de novo. Uma das maiores marcas de um verdadeiro cristão é o temor de Deus. O medo de pecar. O medo de se arrebentar. O medo de ferir o coração de Deus. Então a Bíblia diz que Deus nos dá a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Fala comigo, Deus tem riquezas graciosas para mim. Então não é por obras, é pela graça. Não é porque eu sou religioso, porque eu sou bonzinho, porque eu sou evangélico, não. É pela graça de Deus, que as riquezas de Deus, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, todas elas já estão disponíveis nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Versículo 8, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, ou seja, toda essa riqueza de Deus. Quando nós meditamos, refletimos sobre a graça de Deus, as promessas de Deus, os benefícios da cruz de Cristo, isso derrama sobre nós sabedoria e prudência, e também revela a sabedoria de Deus e a prudência de Deus com relação a nós. Amém? Então nós temos que viver uma vida debaixo da sabedoria. O que é sabedoria, gente? É o conhecimento de Deus aplicado no meu dia a dia. Como é que eu sei quando uma pessoa é sábia ou não? Mediante as escolhas que ela faz. Sim ou não? Se ela é imatura ou se ela é madura. Se ela é de Deus ou sem Deus. Se ela teme ao Senhor ou ela não está nem aí para Deus. Se ela é prudente, se ela é sábia. Sabedoria, irmão, tem 2 definições de sabedoria. Sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. Fala comigo, sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. Ou seja, é ver a vida com os óculos celestiais, com a mente de Cristo. É ter uma perspectiva eterna com relação às escolhas da vida. É não pensar só no hoje, no aqui, no agora, mas em toda a eternidade. Numa prestação de conta diante de Deus. É olhar a vida, enxergar as escolhas, as decisões, assim como Deus enxerga. E isso só é possível se você tiver conhecimento da palavra de Deus. Amém? Como é que eu posso ter essas lentes celestiais? Mediante uma mentalidade bíblica. Fala comigo, mentalidade bíblica. Quanto mais a palavra vai entrando na tua mente, no teu coração, mais você tem uma perspectiva divina. Sabedoria também, se você está anotando, é o conhecimento de Deus aplicado no meu dia a dia. Não basta conhecer a Deus, você tem que conhecer a Deus e aplicar no seu dia a dia. Tem muita gente que é super inteligente, sim ou não? Mas na hora de aplicar a sua inteligência, só faz burrada. Só faz caca. Então, às vezes, ela é inteligente, mas é Antioquia. Isso, glória a Deus, amado. É que às vezes eu levanto e fica aparecendo minha barriga, e daí ela mandou um negocinho, uma mensagenzinha com Antioquia. Eu pensei que a minha blusa estava aberta. Desculpa. Antioquia, fala comigo, Antioquia. Ai, meu Deus.
É uma graça. Antioquia era o nome da cidade, tá? Que eu estava falando, que me deu um brancão aqui. Está amarrado, em nome de Jesus. Antioquia era a cidade que Paulo e Barnabé estabeleceram uma grande obra missionária. É ali que os cristãos foram chamados de cristãos a primeira vez. A primeira vez. Então, voltando para cá, gente. 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus tem 3 características. Ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, Romanos 12 diz que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Segundo o beneplácito, de novo, beneplácito aqui é no sentido da vontade de Deus, querer o nosso bem, que propusera em si mesmo, ou seja, que colocou na pessoa de Jesus, que decidiu lá no lar celestial, de tornar a congregar em Cristo, através de Cristo, de convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, na chegada de Jesus, a partir de Jesus, através de Jesus, nós temos essa graça. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, ou seja, tudo aquilo que envolve Jesus, a glória de Deus, a vontade de Deus, a criação, o universo, tudo isso converge numa pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. Fala comigo, Jesus. É nele, o mundo, a existência, o universo, eu, você, nós só existimos por causa de Jesus. Glória a Deus por isso. E aí vem o 11. Nele, digo em quem também fomos feitos herança. Olha que coisa linda, gente. Deus tem uma herança para nós, sim ou não? Mas nós também somos herança de Deus. Herança fala de uma riqueza, sim ou não? Isso significa que nós somos abençoados, somos ricos do ponto de vista de Deus. Não estou falando de bens materiais, estou falando da riqueza que é ser filho de Deus. Deus é a nossa herança, mas ao mesmo tempo nós somos a herança de quem? De Deus. Fala comigo, eu sou a herança de Deus. Isso é lindo, gente. Você é um presente de Deus para o irmão que está do seu lado. Você é um presente de Deus para essa igreja. Você é um presente de Deus para a obra de Deus, para o reino de Deus. Deus é um presente para você, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa riqueza, mas nós também somos a riqueza de Deus para os outros, para a obra de Deus, para a casa de Deus, para as coisas de Deus. Todos nós somos joinhas preciosas do Senhor. Isso é lindo, irmãos. Quando você se olha com amor, com apreço, assim como Deus te vê, por isso esse tema, quem nós somos em Deus. Precisamos olhar para nós mesmos com apreço, com amor. Deus não olha para você com desprezo. Talvez você foi frustrado, rejeitado, abandonado, traído, mas Deus olha para você como uma joia preciosa, como algo rico, abençoado, uma herança, como uma bênção de Deus. Amém? Se enxergue como uma bênção para Deus. Você é uma bênção para essa igreja, você é uma bênção para a sua família, você é uma bênção para essa cidade. Se enxergue assim. O diabo quer que a gente se sinta o contrário, né? Sniff, sniff, dodói, ninguém me ama, ninguém me quer. Parece que eu não tenho valor, parece que eu sou feio, parece que isso, parece que aquilo, parece que ninguém liga para mim. São tudo mentiras de Satanás. Deus te olha como alguém precioso e preciosa. Amém? A Bíblia diz, por mais que as pessoas da terra te abandonem, Deus nunca vai te abandonar. Por mais que a tua mãe e teu pai te abandonem, Deus é o pai que jamais abandona os seus filhos. Isso é tremendo, irmãos. Sim ou não?
Sim, você é precioso para Deus. Que você se enxergue como uma pessoa preciosa. Hoje nós vemos, né, tantos jovens, né, se entregando a outros de forma indevida, se lançando nas drogas, nas perdições, nos pecados, na iniquidade, sem amor próprio. Pessoas que não se amam se entregam a qualquer um. Pessoas que não se amam acabam se entregando a vícios e compulsões. Pessoas que não se amam deixam os outros fazer o que quiserem consigo mesmo. Deus não quer isso de você, irmão. Deus quer que você se olhe como uma riqueza, como uma bênção, como algo, como uma herança do Senhor. Você é precioso para Deus. Eu estou aqui nessa noite para falar isso para você. Amém? Não é uma pregação humanística que infla o teu ego, não, é a palavra de Deus. A Bíblia diz nele, ou seja, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança. Herança não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. É uma maravilha. Quem não quer uma herança? Sim ou não? Eu quero, um dia vai chegar a mim. Mas mais do que uma herança material, irmão, Deus tem heranças extraordinárias, muito maiores do que qualquer herança material que um pai humano ou mãe humana pode deixar para você. São as riquezas insondáveis da graça de Deus. Que às vezes você pode ter um monte de bens materiais, mas não ter paz no coração. Sim ou não? Às vezes você pode ter um monte de riquezas desse mundo, mas não ter a verdadeira alegria que é Jesus. Sim ou não? Gente, eu já atendi gente com 40, 100 milhões de patrimônio, e o cara não tinha paz. Ele queria trocar a vida dele com a minha. Na simplicidade da minha vida. Minha vida é simples, minha casa é simples. Quem me conhece aqui sabe. É na simplicidade que está a felicidade. Fala comigo, é nas coisas simples da vida que nós experimentamos a felicidade. É andando de bicicleta com filha, é tomando um sorvete, é comendo um pastel com garapa. É nas coisas pequeninas da vida. É num prato gostoso que você fez para alguém que você ama. É numa viagem em família. É passeando na mata, vendo uma cachoeira, uma trilha. Me lembro que uma vez eu fui fazer uma trilha lá em Prudentópolis. É o lugar mais lindo que eu já fui aqui no Paraná, gente. E aí você faz uma trilha no meio do mato, nessa cidade lá, 30 quilômetros da cidade. Tem uma cachoeira chamada Duas Cachoeiras, que só tem 3 no mundo assim. Aqui no Paraná, aqui a 360 quilômetros mais ou menos daqui, tem uma cachoeira chamada São Sebastião. Tem 127 metros de altura a cachoeira. E na frente dela tem outra cachoeira chamada Salto Miloto, com 106 metros de altura. Então imagina, você fazer uma trilha numa mata lindíssima. Eu fui acampar com os meus filhos e mais algumas pessoas, alguns irmãos queridos. E aí quando nós chegamos lá, fizemos uma trilha de 2 quilômetros e pouco. Quando chegamos no pé, olhamos para cima, uma cachoeira na direita de 107 metros e na esquerda uma maior ainda, de 127 metros. Uma das cenas naturais mais lindas que eu já vi na minha vida. Aqui, dentro do Paraná. E quando eu olhei aquilo lá, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Como é linda a natureza de Deus, né? A criação de Deus. Que coisa linda, gente. Paguei R$ 20 para acampar lá. E de manhã cedo paguei R$ 10 num café colonial que o dono da propriedade fez para nós. Com linguiça caseira, queijo colonial, um pãozão daqueles, né, daqueles pão de fazenda assim, com uma manteiga bem gostosa, um cafezinho caseiro. Gente, tudo coisa simples, R$ 10 custou. Mas olha só, ficou na minha memória.
Eu guardei isso no coração. Aquele momento de felicidade, aquele momento de nostalgia, né? Aquele momento tão lindo, num lugar tão lindo. A felicidade está nas coisas simples, na criação de Deus, nas pessoas maravilhosas que Deus coloca na tua vida. Você é especial para Deus. Não está no luxo, não está na ostentação, não está numa vida para mostrar para os outros, para ter comparação, ficar olhando para o lado, o que o outro tem, o que o outro não. Irmão, esquece os outros. Viva a sua vida. Seja feliz com aqueles que você ama. Viva a vida simples de Jesus de Nazaré e aprenda nas pequenas coisas a encontrar alegria e satisfação no Senhor. Amém? A nossa satisfação, a satisfação do crente está em Cristo, está no Senhor. E nós temos todas essas maravilhas naturais, né, espirituais, tudo isso como um presente do céu para a nossa vida. Isso é lindíssimo, gente, é lindíssimo. Fala comigo, eu tenho uma herança do Senhor, mas eu sou uma herança para Deus. Amém? Havendo sido predestinados, ou seja, você nasceu com um propósito, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Quem é que faz tudo em todos? É Deus. Às vezes a gente acha que é nós que estamos fazendo, somos nós que estamos conquistando. Não, irmão. É Deus. Amém? A Bíblia diz assim, olha o que diz esse versículo. É Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Fala comigo, querer e realizar. Ou seja, é Deus quem promove dentro de você o desejo e é Deus quem realiza em você o desejo que Ele colocou dentro de você. Então todo o mérito, toda a glória vai para quem? Para nós? Para Deus. Todos têm o desejo de prosperar, sim ou não, irmãos? De crescer em todas as áreas. Quando eu falo prosperidade, eu estou falando em todas as áreas da vida. Prosperidade na alma, prosperidade espiritual, prosperidade material, prosperidade na família, prosperidade na vida profissional, vocacional. É o que Deus quer para nós. Quem é que coloca esse desejo no nosso coração? É Deus. E quem é que nos capacita a realizar todas as coisas? É Deus. Está aqui, ó. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Amém? Fala comigo, é Deus quem faz. Até quando você faz algo de bom, presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Até quando você faz algo de bom, quem é que fez na verdade esse algo de bom? Foi Deus, através de quem? De você. Quem é que gerou o desejo? Deus, o querer. Quem é que realizou isso através de você? Deus. Toda a honra e toda a glória sejam ao Senhor. Amém? E aí ele termina dizendo, segundo o conselho da sua vontade. É da vontade de Deus que Deus promova desejos santificados em você e realize coisas extraordinárias e gloriosas na sua vida. Coloca a mãozinha assim no seu coração e fala assim, Deus tem grandes desejos santificados para Ele. E Deus vai fazer coisas extraordinárias na minha vida, em nome de Jesus. Você crê nessas coisas, irmãos? Essa é a vontade de Deus. É te fazer entender que você é precioso para Ele. Que você tem nele todas as bênçãos dos lugares celestiais. Mas que você também é uma bênção para Deus. É uma herança para Deus, é precioso para Deus, pode fazer grandes coisas no Senhor.
E aí ele fala no 12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Olha que coisa linda, você nasceu para o louvor da glória de... O que é melhor, murmurar ou adorar? Quando você está murmurando, você só atrai coisa ruim para a sua vida. Inclusive demônios, inclusive o diabo. A murmuração é um dos 5 pecados que fez com que a maioria do povo de Israel não entrasse na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. E os jovens abaixo de 20 anos, ou com até 20 anos. Murmuração, reclamação, criticismo, pessimismo, tira isso da tua vida, meu irmão. Começa a adorar, começa a glorificar, começa a louvar o Senhor. Quando você adora, quando você louva, quando você agradece, Deus faz coisas extraordinárias. A presença gloriosa do Senhor vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o problema que você está enfrentando. A sua reclamação não vai mudar em nada os fatos, mas o seu louvor, a sua adoração a Deus, vai atrair Deus para o meio da sua batalha. Amém? Vai atrair Deus para o meio da sua dificuldade, para a batalha que você está travando. E você nasceu para ser um adorador, para o louvor da sua glória. Ele termina dizendo, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Olha de novo, em Cristo. Esperamos em Cristo. A nossa esperança não está num Salvador humano. Não está no presidente A, B, C ou D, no partido político A, B, C ou D. Coloque isso na sua cabeça. É claro, vote consciente, vote da melhor maneira possível, segundo a sua consciência, segundo a sua fé, contrário àqueles que querem combater a nossa fé, nos perseguir e de alguma maneira propagar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, neles jamais. Mas não coloque a sua esperança, a nossa esperança é Jesus. Irmãos, a nossa esperança é o céu. A nossa pátria não é desse mundo. A nossa pátria é da onde? É lá do céu. Amém? Temos que ter um carinho com a nossa nação, é claro. Temos que orar pelo nosso povo, é claro. Temos que orar pelas eleições, é claro. Temos que votar de maneira consciente, com sabedoria, é claro. Segundo os nossos princípios e valores cristãos. Com aqueles que estão mais alinhados com aquilo que a gente crê. Amém? Mas a nossa esperança, irmãos, é Jesus de Nazaré. Amém? É o Messias Hamashia, o Messias prometido de Israel. É o Yeshua ben Yosef, Jesus, o filho de José. Fala comigo, Yeshua ben Yosef, Jesus, o filho de José. A nossa esperança é o céu, a nossa pátria é o céu, é nele que nós esperamos. E para terminar, versículo 13, em quem também vós estáis. Estamos em quem? Em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Estava tendo aula sobre o Apocalipse na terça-feira, e o nosso professor, o pastor Irã, que vocês conhecem, ele diz, olha, no final dos tempos você vai ter 2 selos. Ou você vai ser selado com o Espírito Santo, ou você vai ter o selo do anticristo. A marca da besta. Qual é o selo que você quer ter sobre a tua vida, irmão? O selo de Cristo, o selo do Espírito Santo, o selo da promessa dos filhos de Deus? Ou você quer ter o selo do anticristo, a marca da besta, e esses vão sofrer tribulações e juízos terríveis que virão para essa terra. A Bíblia diz, se por acaso Deus não encurtasse o tempo
dos julgamentos de Deus, dos juízos da ira de Deus em 7 anos, ninguém sobraria nessa terra. Tamanho juízo terrível e a ira de Deus será revelado no que a gente chama período tribulacional. Eu não quero estar aqui para isso. Você também não? Agora só vai subir para o céu quem tem o selo da promessa. Que selo é esse da promessa, gente? O Espírito Santo de Deus. Coloca a mãozinha no seu coração. Fala assim: eu vou guardar com muito zelo, com muito temor do Senhor, com muito cuidado, o selo da promessa. Amém? Você foi selado. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio sobre você. E quando o Espírito Santo veio sobre você, Deus te selou, Deus te separou. O selo autentica um documento, sim ou não? Legitima, dizendo que aquilo é verdadeiro. Só quem tem o Espírito Santo, o selo da promessa, é um verdadeiro cristão. É aquele que realmente é filho de Deus. É aquele que quando Jesus voltar, vai subir para o céu. É o penhor, olha o que ele diz no 14, é o penhor, ou seja, é a garantia da nossa herança. E aqui já essa herança é uma referência ao céu, de que nós somos dele e ele é nosso, para a redenção da possessão adquirida. Olha só, você não é de você. Você é possessão de quem, gente? De Deus. Você foi adquirido e comprado pelo sangue precioso de quem? De Jesus. Às vezes eu vejo os crentes dizendo: ah, pastor, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Irmão, então tu nunca foi crente. Porque a vida não é tua. O corpo que você tem não é seu. A casa que você tem não é sua. Tudo pertence ao Senhor. O carro que eu tenho não é meu, é de Deus. A motinha que eu tenho para vir trabalhar na igreja é de Deus, não é meu. Tudo pertence ao Senhor, é para a glória dele, precisa ser usado para a glória dele. É para dele, não é meu. É dele. Amém? Tudo é para a glória dele, você é dele, a tua vida não é tua, é dele. Cada fôlego de vida que você dá diariamente é por graça dele, é por misericórdia dele, é porque ele te deu o fôlego de vida. Você é dele, você é posse dele, você foi adquirido por ele, você é possessão dele, você foi redimido. Nós somos herança e riqueza para Deus, para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Levanta as duas mãos para os céus aqui. Fala assim: eu nasci para o louvor da sua glória. Fala assim comigo: Deus é a minha riqueza, a minha herança, e eu sou a riqueza de Deus, a herança do Senhor. Fala assim comigo: quando eu nasci de novo, quando eu entreguei meu coração a Jesus de Nazaré, eu me entreguei por completo. Nada é meu, tudo é dele, tudo é para a glória dele, tudo pertence ao Senhor, inclusive a minha vida foi comprada pelo sangue precioso de Jesus de Nazaré. Amém? Você é precioso para Deus. Fala comigo: eu sou precioso para Deus. Amém, queridos? Você está nesta igreja porque você é precioso para Deus. Eu sou pastor dessa igreja porque eu sou precioso para Deus. Eu estou na cidade de Umuarama porque eu sou e você é precioso para Deus. Nós não estamos aqui à toa, porque eu vim para Umuarama porque é uma cidade bacana. Não, porque Deus tem um propósito na sua vida nessa cidade.
Já estou há 17 anos aqui. Aqui é meu lugar. Sempre digo para todo mundo, é daqui para o céu, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração comigo. Vamos orar ao Senhor. Quantos foram abençoados com essa palavra? Ainda tem muita coisa para falar sobre isso, tá? Vou ficar várias pregações falando sobre isso. Esse é um dos temas mais importantes da palavra de Deus. Se você não souber quem você vai viver em crise, vai viver apanhando o diabo, vai viver com colapsos mentais, emocionais, vai viver uma vida desgraçada, fora da graça de Deus, sem o favor de Deus, porque não compreende a sua herança, as promessas de Deus, a sua importância, quem você é diante do Senhor. Tudo muda quando você adquire a tua real identidade. E a nossa real identidade está no grande eu sou. Eu sou o Deus que nos dá uma identidade. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração, vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença gloriosa, porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é a nossa herança. O Senhor é a maior graça que nós recebemos nessa vida. Não foi por nós, não foi por nossos méritos, é fruto da tua graça. Obrigado porque a tua palavra nos renova, nos alinha com o céu, nos restaura, nos dá uma identidade, a identidade de filhos de Deus. Não existe título mais honroso nesta terra do que o título de filho de Deus. Filhos de Deus, é isso que importa, o resto é acessório. O resto é plus, ó Deus, porque o fundamental é sermos filhos de Deus, é termos a herança e as promessas de Deus se realizando na nossa vida. Pai, dá-nos um coração que compreende o nosso valor, que possamos lidar com a nossa vida, Pai, com honra e dignidade diante do Senhor, que nada nem ninguém possa nos derrubar emocionalmente, porque nós sabemos quem nós somos no Senhor. Nenhuma palavra, nenhum comentário, nenhuma fofoca, nenhuma acusação, nada nos abalará da nossa real identidade no Senhor. E é em Ti, ó Deus, que nós nos levantaremos, Senhor. É em Ti, é contigo que nós reinaremos nessa terra, para o louvor e glória do Teu nome. Abençoa o Teu povo, prospera o Teu povo, derrama a Tua glória sobre eles, manifesta o Teu poder e a Tua unção sobre os Teus filhos. Nós Te pedimos isso de todo o coração, Pai. Oh Deus, manifesta, Pai, a real identidade dos filhos de Deus. Nós saberemos quem nós somos em Jesus de Nazaré. Servindo ao grande eu sou, louvando ao Senhor, desfrutando da Tua presença, vivendo para o louvor da Tua glória, vivendo como reis e sacerdotes, filhos e filhas do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. É o que nós Te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do Teu nome. Levante as suas mãos comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré. Que Jesus te abençoe, te dê uma semana de graça e de glória. Um final de semana ainda mais abençoado, um final de mês tremendo, glorioso, em nome de Jesus, triunfante, de vitória, de glória em glória e de fé em fé. Que o Senhor perdoe todos os seus pecados e os meus também, nos lave com o seu sangue precioso, nos purificando e nos fazendo mais alvos do que a neve. É o que nós Te pedimos, Senhor, abençoando o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Dê um abraço nessa pessoa linda, nessa joia preciosa que está perto de você.
vai na graça, vai na paz do Senhor, que Deus